Bom dia, meus amigos. Eu quero passar o estudo da igreja primitiva e quero que todos vós que entender ou quiser fazer perguntas sobre o assunto, eu estarei apto a responder segundo a palavra, examinando as escrituras para obter nela poder de Deus. Lucas capítulo 1 diz assim: tendo pois muito empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiu os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Aqui Lucas está afirmando que ele não presenciou nenhum dos milagres, ele não presenciou nada dos evangelhos de Marcos, de Mateus e de João, mas ele teve a vontade de visitar cada um para saber se realmente esse evangelho que estava sendo pregado era verdadeiro. Ele teve um cuidado em trazer para nós um evangelho sadio e entendido. Então aqui nesse primeiro estudo eu quero passar para vocês que para você saber de algo, pesquise antes de falar. Porque assim, Lucas era evangelista, ator e apóstolo. Não, ator de Atos dos Apóstolos, me perdoe. E o terceiro livro foi o livro de Lucas. E o quinto livro foi Atos dos Apóstolos, escrito pelo que ele conheceu, do que ele entrevistou com as pessoas. Digamos que ele tenha ido visitar a mulher do fluxo de sangue e perguntou o que realmente aconteceu. E ela então afirmou para Lucas que se ela tocasse nas orlas do vestido de Jesus, ela seria curada. No dia que Jesus subiu aos céus, foi o primeiro livro de Lucas com Teófilo. Pode ver que nas narrações de Lucas, ele sempre fala de Teófilo. Teófilo é muito importante no livro de Lucas. Ele diz assim: apareceu também-me inconveniente a descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Teófilo era informante de Lucas sobre o Evangelho. E Teófilo quer dizer querido de Deus. Imagine uma pessoa querido de Deus ali a passar informações erradas para se escrever o Evangelho. Ela não iria mentir sobre Deus. Existe uma referência muito importante em você saber os fatos para falar. Tem pessoas que não sabem as coisas e saem falando aquilo que pensam. Vamos textuar os livros de Lucas e vamos minuciosamente entender sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos para Atos dos Apóstolos, o capítulo 1. Vamos com cuidado para que nós possamos entender o que significa. De todos os evangelhos, todos são importantes, mas a maneira que Lucas descreve, ele sendo médico. Lucas nasceu em Antioquia, na Síria, e ele teve por alegria estudar e referenciar o evangelho e, o mais importante, pesquisar sobre todos os assuntos. Por isso que o Evangelho chegou até nós. Porque aqui em Atos dos Apóstolos vai falar sobre Paulo, vai falar sobre João, vai falar sobre Lucas, vai falar sobre muitas coisas que nós precisamos conhecer. Este é o primeiro estudo. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele também coloca Teófilo como acerca de um conhecimento minuciosamente sobre tudo, um informante do Evangelho. E aqui vamos falar do dia em que Jesus subiu aos céus. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com ele, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, e que esperasse a promessa do Pai, que dele ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. O primeiro assunto da narração de Lucas fala sobre a ascensão do Senhor em Atos dos Apóstolos. Fala sobre a ascensão do Senhor e o batismo com o Espírito Santo. E para que nós entendamos, o batismo com o Espírito Santo aconteceu em Atos, no capítulo 2, o qual eu irei falar amanhã. Aquele, pois, que havia juntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste monte Israel? E ele disse: Não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebeis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém,
como toda a Judéia e Samaria, e também nos confins da terra. E quando dizia isto, vendo ele, levado às alturas, uma nuvem recebeu, ocultando seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto subia, eis que junto deles puseram homens vestidos de branco, os quais disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu viste ir. Amados, nesse primeiro capítulo, eu vou discorrer amanhã, eu vou explicar claramente a motivação que levou Jesus aos céus. Após receber o corpo glorificado, Jesus é levado aos céus e um dia ele voltará para conosco. Jesus voltará da mesma forma que subiu aos céus. Nós não vimos Jesus subir aos céus, mas toda língua confessará o Senhor e todos os olhos verão o Senhor e muitos se arrependerão do que fazem. Esse foi o primeiro tratado quando Lucas descreveu Atos dos Apóstolos. Amanhã eu discorrerei sobre este versículo, sobre esses capítulos, explicando um a um para vós, que vós entendam esta mensagem. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Aliás, eu podia até dar uma passada a mais sobre este assunto, porque explicando um pouco sobre a vida de Lucas. Lucas, ele escreveu o terceiro livro, que é o livro escrito Lucas e Atos dos Apóstolos. Aqui está toda a clareza do Evangelho. Digamos que Lucas bateu na porta de cada um. Exemplos claros. Ele procurou minuciosamente. Eu vou voltar aqui, Lucas, só para deixar uma parte do que eu vou passar amanhã, para que vós entendam. Para nós entendermos o livro de Lucas, nós precisamos ir do começo, para nós entendermos tudo o que Jesus começou a fazer. Ele pôs empreendido por em ordem a narração dos fatos em que se cumpriram. A ordem primeira eu vou falar sobre quando Jesus subiu aos céus. De primeiro eu podia falar sobre o nascimento de Jesus. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Muitos sabem. Eu quero falar sobre a ascensão, depois eu vou voltar, vamos estudar Atos dos Apóstolos durante alguns dias. E depois, Atos dos Apóstolos e o livro de Lucas são dois livros muito importantes para que nós entendamos o Evangelho que para nós chegou a nós, que foi pregado para nós, para que nós possamos passar para alguém o resumo do Evangelho. Vou falar sobre o dom de línguas estranhas, vou falar sobre muitos outros assuntos que é interessante nós sabermos. Deus abençoe. Este é o primeiro estudo, vai ter muita coisa pela frente. Isso é só uma introdução do estudo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.